estar aqui com o Sig, que é uma das pessoas que começou a ideia do observatório, e hoje para conversar de um tema que é muito importante para todos nós, e que bom que temos caras conhecidas e pessoas que vão participar, que acho que vai ser muito legal. Então, muito rapidamente, agradecer o Sig, que atendeu o nosso convite, tinha muitas outras coisas para estar fazendo, e muito mais gostosas, mas subiu a serra para estar aqui com a gente, e foi legal, porque ele poderia ter feito isso lá do veleiro dele, né? Mas ele falou, não, eu vou subir aí para poder ficar pertinho de vocês, foi muito legal. E agradecer o Andrei também, que fazia tempo que a gente não se encontrava, né, Andrei? Obrigado pela disponibilidade. Matheus, que sempre está parceiro, dessa vez lá nos Estados Unidos, tá 2 horas atrás, acho, né? É. O Matheus já é o contrário, o Matheus está 5 horas na frente, está lá na Alemanha. Os demais, e aí eu cumprimento na figura do Gustavo, que é professor aqui na USP também, uma pessoa que trabalha muito em prol de conhecer cooperativas na área do direito, um cara espetacular em termos de conhecimento na área do direito para a parte de cooperativas. A equipe toda, a Flávia, Ricardo, enfim, Bruno. Então, Sig, a bola está contigo. De novo, obrigado, e eu vou ficar aqui anotando e conversando, porque acho que vai ser muito gostoso. Legal. Com você a palavra. Obrigado, Eu Sig. que agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês. É ótimo, né? Voltar a discutir um pouquinho de cooperativas, de mercado de trabalho, enfim, dos sonhos que nos levam a esse desafio de estudar as cooperativas, né? Nós temos, pelo que eu sei, nós temos em torno aí de 1 hora e meia de discussão, e talvez nós pudéssemos fazer uma pequena apresentação de cada uma das 3 pessoas, né, que devem contribuir com os nossos debates. E eu imaginei, inicialmente, que cada um deles pudesse ter aí em torno de 10, 15 minutos para fazer a exposição dos seus pontos, e eu poderia contribuir com alguma coisa também, e depois nós poderíamos, se vocês concordarem, abrir isso para os debates, né? Então, agradeço aí ao Matheus Zago Neves, ao Andrei, todos que vão colaborar conosco, né? E gostaria de passar a palavra para um de vocês. Qual é dos 3 que deve iniciar, então, essa nossa colaboração? Matheus Zago, Matheus Neves. Vamos lá, vamos então. Bem, gente, pessoal, boa tarde a todas e a todos aí que estão, né, nos prestigiando aí nesse evento, né, muito pertinente. Obrigado pelo convite. Antes de eu começar a minha parte aqui, eu só gostaria de dar, então, a oportunidade também do Matheus e do Andrei também fazerem sua rápida apresentação aí para o público, né, cumprimento para o público, que aí eu parto daqui, por favor. Então, obrigado, Davi, obrigado, professor Sig, pelo espaço aqui. Só me apresentando, eu sou Matheus, sou natural de Uberlândia, faço um doutorado em ciência política aqui na Alemanha. Prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Boa tarde, eu sou o Andrei, sou aqui do Departamento de Economia da UNB, e também é um prazer enorme, satisfação estar com vocês de novo, com o Davi, com o Sig, que eu não vejo também há 10 anos, no final do meu doutorado, que a gente fez aquele evento super legal, rodamos com os gringos, tudo aí pelo Brasilzão, e foi muito bom, uma satisfação. Ótimo. Então, gente, eu vou rapidamente aqui compartilhar para vocês, vai ser coisa rápida. Se não estiverem vendo, por favor, me avisem. Mas, bem, então, já está aí
uma boa parte, 99% da minha apresentação. Eu sou, por mais que seja, né, carioca de nascimento, melhor, fluminense de nascimento, apesar de flamenguista, eu sou professor na Universidade Federal de Viçosa e sou, né, cria do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa. Inclusive, essa foto aí do Departamento de Economia Rural é da Valéria Bressan. Eu estou pegando aqui emprestado, mas estou botando crédito aí para ela. Tá? Então, rapidamente, o que é a minha origem e o que eu faço hoje? Eu, basicamente, estou dentro do programa, do curso de cooperativismo, um curso de graduação em cooperativismo, que ele acontece lá dentro da Universidade Federal de Viçosa. É um curso que, né, ele tem aí como grande diferencial a atenção para a governança, composição societária, questões contábeis específicas de organizações coletivas, nominadamente cooperativas, mas não só, tá? E tem um corpo docente que cada vez mais um corpo docente que vem de pessoas que sabem ou que já passaram pelo curso e que também já atuaram no mercado em algum momento da carreira deles. Então, isso também eu considero como sendo um bom diferencial para esse curso, da forma como ele é estruturado hoje. Tá? Então, passando aqui rapidamente pelo que, né, me foi solicitado também, aí eu vou aproveitar para fazer um bate-papo com vocês nesse caminho, qual é a história aí de vida minha nesse meio acadêmico. Eu vim para o curso de cooperativismo, vindo de uma família que tinha um produtor rural e tinha uma professora. Então, isso já diz muito sobre o que fazer o curso de cooperativa. Meu pai, ele entregava leite numa cooperativa de leite lá do Rio, e sempre fui muito curioso com isso, e achei interessante ter um curso desse no país, tá? Fui atrás. Não fica tão longe da minha casa, lá perto de, né, Cordeiro, Nova Friburgo. Fui, e fiz questão de destacar isso, bolsista de iniciação científica, de novo, mais uma coisa aí que já mostra muito de porquê que eu fui seguindo esse caminho. Quem me deu a primeira oportunidade, o professor Marcelo José Braga, que me acompanha, né, agora como colega de trabalho, né, mas me acompanhou pelo que eu vou mostrar para vocês ao longo da minha carreira. E também já cursando disciplinas de economia optativa, né? O pessoal fala de letiva, facultativa, disciplinas que não compõem o currículo básico do curso. Por quê? Porque depois eu entrei no mestrado em economia aplicada, tá? E faço questão de colocar aí, entre parênteses, aperto. Passei muito aperto, tá? Não é muito comum trilhar esse caminho vindo de um curso que dava ênfase muitas vezes a questões mais teóricas, sociológicas, de administração, e não necessariamente ao núcleo duro das ciências exatas. Mas vamos lá ver como que é, mas tentando se preparar minimamente para entrar nesse desafio. Nesse meio tempo, eu acabei, né, depois de defender o mestrado em economia aplicada, tendo na banca, inclusive, professor Cid e professor Davi, na banca de defesa do mestrado. Fiquei um tempo trabalhando como especialista em negócio numa cooperativa, tá? E daí eu vou puxar muita coisa do que a gente vai conversar aqui rapidinho, tá? Mas vi que o que eu queria mesmo era seguir na carreira acadêmica. Então, voltei para fazer o doutorado, passando um aperto ao quadrado, com as disciplinas e as dificuldades do doutorado em si. Quem fala que é mais fácil, sei lá, não acho que não é não. Então, tem mais tempo, mas tem muito mais aperto também. Tá? Aí, logo depois, né, na sequência, bem durante o doutorado, eu acabei tendo a felicidade de conseguir me tornar professor do Departamento de Economia Rural, lecionando em cooperativismo e no programa de pós-graduação em Economia Aplicada, desde 2016. Tá? E aí vem as perguntas, que eu acho que é muito do que eu vou dar o preâmbulo aqui para talvez nossos colegas continuarem aí com a conversa, que é o seguinte: será que o mercado de trabalho está preparado para o pós-graduando? É uma pergunta, ou pós-graduado? É uma pergunta que eu me fiz, porque muitas vezes eu verifiquei que sim, eu fui chamado para trabalhar, ou tive preferência para trabalhar como especialista nessa cooperativa, porque a cooperativa viu no meu mestrado um diferencial, tá? Porém, foi muito interessante, porque foi um lugar ótimo de trabalhar, aprendi muita coisa, ensino muito, ou falo muito, ou lembro de muito do que eu falo hoje, dentro de sala de aula, graças a isso que eu tive de experiência, tá? Foi, né, impagável a experiência, de fato. Porém, quando eu estava saindo, eu ouvi um negócio que me marcou, que foi o seguinte: a pessoa que estava assinando lá a minha baixa, ela falou assim: eu sabia que você ia sair. Em que sentido? Colocando aquele cargo como talvez sendo um cargo
de menos para a minha sobrequalificação. Então, ao mesmo tempo em que eu vi que, sim, havia alguma possibilidade de minha pós-graduação acadêmica, tá? Mestrado em Economia Aplicada, acadêmico, ter sido valorizado em um momento, eu percebo também em outros momentos, não só nesse, mas em outros, que há um certo preconceito com a sobrequalificação por dois motivos. Primeiro deles, será que ele vai pedir muito em termos de salariais para trabalhar? E segundo, será que ele não tem oportunidades demais e vai nos largar na mão em algum momento, quando surgir uma oportunidade que seja mais, digamos, equivalente àquilo que ele tem em termos de qualificação? Então, esse é um ponto que me chama atenção. E o segundo ponto que me chamou a atenção também e o pós-graduado, ele está preparado para o mercado? E aí eu vou botar aí bastante, eu vou só instigar, tá? Vou só cutucar, e vocês que fiquem pensando aí. As habilidades e atitudes, né, naquele conceito de aquele tripé de habilidades, atitudes e conhecimento que a gente vê tanto na gestão de pessoas, as atitudes e habilidades, eu não sei se elas são aprendidas ou desenvolvidas em termos focais. Elas podem ser aprendidas e desenvolvidas de forma mais tangencial, do tipo apresentar seminários, ter atitude para fazer algum tipo de trabalho, fazer os seus trabalhos por conta própria. Porém, não é o foco. O foco da pós-graduação, principalmente acadêmica, muitas vezes é o conhecimento, ela é instrumental. Então, às vezes, nem mesmo as habilidades didáticas a gente é levado a desenvolver. A gente se joga na sala de aula sem saber dar aula, sem saber avaliar, sem saber respeitar o aluno, muitas vezes. Então, por mais que sim, o mestrado acadêmico ele tenha que ter foco realmente no conhecimento, lembrem-se, nem sempre outras questões tão valorizadas pelo mercado, em termos de atitude e habilidade, vão ser foco do mestrado ou do doutorado acadêmicos. E não é crítica, tá? Eles estão aí para isso. Mas, às vezes, deixam a desejar nessas questões que a gente acha que vai adquirir, mas pode sim adquirir, porém, de forma tangencial. Aqui, só para mostrar para vocês o que eu faço hoje, e também para dar uma outra cutucada, veja que o que está aí, não tem cooperativismo ali, mas não é só isso que eu mexo hoje mais. Porque, veja, o foco de pesquisa em cooperativismo hoje no Centro de Pós-Graduação do Brasil, ele acontece de forma, entre muitas aspas, meio isolado, porque eles dependem muitas vezes do interesse do orientador, da formação do orientador e do interesse do orientado também. Então, assim, programas ou iniciativas como a OBS Coop, por exemplo, são muitíssimo bem-vindas, porque dão uma certa cara de pós-graduação ou de busca por pesquisa em cooperativismo, quando muitas vezes a gente tem pós-graduação em economia aplicada, em administração, em ciências contábeis, que tem pessoas ali dentro que têm interesse por cooperativismo, eventualmente. Então, isso é uma outra coisa também que me chama atenção, né? A exceção é feita, obviamente, a especializações, MBAs, que aí sim, são específicos para cooperativismo, tá? Então, quem se interessa por nossa mão de obra, né? E aí eu boto o básico, e o muito óbvio, só para lembrar de algumas coisas aqui. Concurso público, beleza, mas concurso público, pós-graduação acadêmica, são muito específicos aqueles que demandam, em que isso é um diferencial. Na área de pesquisa, IPEA, Embrapa, por exemplo, e os acadêmicos, para dar aula em universidade. Editais são lançados muitas vezes aí por ONGs, por órgãos de fomento, mas aí você vai trabalhar como freelancer, porque, bem, editais vão e vêm, editais têm prazo definitivo para começar e para acabar. Então, tem sim os editais, mas tem que ter essa coisa em mente, né? E instituições de fomento a gente tem visto ao longo dos últimos tempos aí, eu vejo na Unicafes, vejo principalmente na OCB, uma valorização de pessoas que tenham a pós-graduação no seu currículo, para atuarem em áreas mais analíticas, para atuarem com uma visão mais ampla. Mas vejam bem, né, estão valorizando o nosso conhecimento, tá? Então, estão valorizando aquilo que eu disse lá nos slides anteriores, falando que a pós-graduação, ela tem esse foco, sim, no conhecimento, né, daquele tripé lá do gestão de pessoas. Mas veja, isso daqui é muito um preâmbulo, muito rápido, é só para, né, dar uma cutucada em vocês, onde eu, com a minha visão limitada, talvez, né, porque no fim das contas, quando a gente entra na academia de novo, a gente vai talvez fechando um pouco a visão novamente, de onde eu vejo a mão de obra do pós-graduado sendo valorizada. Hoje eu estou aqui na Universidade de Clemson, na Carolina do Sul, estou aqui junto com um supervisor que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, que trabalha com método.
mais especificamente. Então, veja aquilo que eu falei no slide anterior, né? A gente pesquisa cooperativismo muitas vezes porque é o que a gente gosta, que a gente aprendeu, mas o que eu estou hoje desenvolvendo aqui no pós-doutorado é método para pesquisar cooperativa. O foco é método, o foco não é cooperativa. Por mais que o meu supervisor tenha vindo de Nebraska, que tem um centro de estudo em cooperativismo, tenha tido contato com bastante gente lá que estuda cooperativismo, Roya, Fulton, o Sexton na Califórnia, ele teve contato com orientados dele, né, o David Zilberman foi orientador dele, porém, hoje o foco é método, para voltar e trabalhar com cooperativa, mas também com políticas públicas e outros elementos, né? Também, né, mostra aqui que foi muito bom ter vindo para cá, porque eles gostam muito de esporte, e eu gosto também muito, então, inclusive, há 3 dias atrás, foram campeões americanos de futebol universitário aqui, então, um achievement tanto para eles, né? Foi algo que foi bem legal. Mas veja, de novo, com aquela ideia de que, no fim das contas, há sim, e como o Matheus provavelmente vai falar bem, e a gente sabe que tem em outros lugares, há sim centros para fazer pós-graduação fora do país, em que o foco é realmente cooperativismo, tá? Então, mas eu vim por uma questão de interesse metodológico, mas com certeza teriam outras possibilidades para o foco mais aprofundado em cooperativismo também. E com certeza o método está sendo aprendido para aplicar em cooperativa. Aqui, gente, já partindo para os finalmente e para a ideia de dicas, entre aspas, né? A primeira dica que eu dou aqui, pensando inclusive muito nessa ideia de oportunidade de internacionalizar a carreira, eu falo do sistema financiar. Esse sistema financiar, inclusive, ele tem acesso para o FGV ou FMG, mas tem acesso para várias outras pessoas de outras universidades. Se vocês vierem aqui em como assinar, vocês vão saber se a sua instituição dá acesso para esse sistema financiar, porque ele tem várias oportunidades de editais de pós-graduação em nível de doutorado e nível de pós-doutorado em instituições nacionais e internacionais. Muitas vezes a internacionalização da carreira começa por aí. Você faz um pós-doutorado, se junta a um grupo de pesquisa, atende a um edital específico de uma pesquisa em desenvolvimento, mas depois vai vendo que há a possibilidade de fazer um concurso, de tentar uma vaga para uma contratação em uma universidade dessas que você está em contato. Então, no fim das contas, muitas vezes esse é um link interessante com as oportunidades, que eu estou mostrando algumas aqui. Eu recebi hoje, no e-mail de hoje que eles mandaram, de várias oportunidades de pós-doutorado, principalmente, em instituições internacionais. Então, é uma dica interessante aí para ficar em contato com essas oportunidades, né? E, por fim, né, na ideia de, se fosse para falar aí para vocês, principalmente aqueles que estão no caminho de trilhar a pós-graduação e não necessariamente já pós-graduados, eu diria para vocês que foi muito importante para mim isso que está escrito aí. Primeiramente, é compreender os diferentes perfis do que é pós-graduação. No Brasil, a gente confunde pós-graduação com muita coisa. Tem especialização, tudo que é depois de graduado. Então, tem especialização, tem o Master's Business Administration, que é bem mais voltado para o mercado, muitas vezes, tem os mestrados acadêmicos e os doutorados acadêmicos, tem ainda o mestrado e doutorado profissionalizante. Então, quer dizer, entenda o que é isso, primeiro. Depois, reflita sobre o que se encaixa aquilo que você pretende com a pós-graduação. É para dar aula, é para pesquisar, é para ser um diferencial no setor privado, é para deixar o seu nome mais forte no ramo da consultoria, para te deixar com mais credibilidade nesse ramo. Para que você quer fazer a pós-graduação? E aí, pondere com base nessas expectativas do que você quer com a pós-graduação e no seu perfil, o perfil do seu curso, o seu perfil pessoal. Se você não se dá muito bem com uma disciplinas do núcleo duro das ciências exatas, por que fazer um curso de economia aplicada? Né? Isso eu devia ter perguntado antes, mas agora já é. Se você faz um curso de administração, não necessariamente você precisa fazer uma pós-graduação em administração. A mistura é muito interessante, a mistura é sempre rica, então variar nisso daí acaba trazendo um enriquecimento pessoal muito grande. Então isso também é algo bem interessante, é o contraponto. E por que conversar é sempre útil? Conversar com pessoas que você conhece, que já fizeram, para que elas te deem dicas sobre como é estar lá dentro da pós-graduação. Bem, 15 minutos, porque eu não desrespeito de maneira alguma o professor Sig, então
finalizo aqui minha apresentação e agradeço muitíssimo a oportunidade novamente do ABS Corp. Legal, parabéns. Ótimo. Matheus? Zago? Sim, vou compartilhar a tela aqui só um minuto. Obrigado, Matheus, pela apresentação, muito Obrigado. interessante. De novo, agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Davi, obrigado, professor Sig. Também deixar um abraço especial para os organizadores aqui, a Flávia, o Ricardo e o Bruno, né? Então, vamos lá. Meu nome é Matheus, eu sou natural de Uberlândia, sou formado em administração de empresas e também em ciências sociais. E aí, ingressei aqui no doutorado pleno na Alemanha, em ciência política. Tenho passagem um pouco no mercado, trabalhei no Banco Bradesco, mas nada em cooperativa, né? Minha trajetória é um pouquinho diferente do Matheus. O Matheus teve um pouco de experiência pelas cooperativas. A minha experiência com cooperativa é somente com pesquisa, né? E também caí de paraquedas nessa jornada de estudar as cooperativas, assim. E nessa jornada eu acabei conhecendo o grupo do OBSCOP, que o Davi é o coordenador, atual coordenador. E estou aprendendo bastante com o grupo do OBSCOP, né? A minha fala de hoje, pessoal, é apresentar para vocês um pouquinho do que é uma pós-graduação no exterior, e eu vou falar em termos de Alemanha. Quero apresentar para vocês quais são as principais agências financiadoras de pesquisa aqui no país, e também falar um pouco da experiência em fazer um doutorado pleno aqui na Alemanha. Então, vamos lá. Entrando aqui no tópico, a estrutura do ensino superior alemão é bem semelhante do que está no Brasil, né? Ela está dividida, as universidades aqui na Alemanha, em universidades e Fachhochschule, que são universidades técnicas, né? Acho que no Brasil a gente tem isso também, né? Os graus acadêmicos também são bem semelhantes, a gente tem o bacharelado, o master e o doutorado, e é interessante aqui na Alemanha que depois do doutorado abre um leque de oportunidades. Eu digo no seguinte, porque você pode se preparar para ser um professor, que eles chamam aqui de habilitação, é um período que depois o estudante de doutorado que termina, recebe o título, ele se prepara para virar um professor. No Brasil, realmente, depois do doutorado, você já começa a aplicar para um processo seletivo de professor. Aqui na Alemanha tem um processo de 4 até 5 anos, até você se tornar um professor, que é chamado a habilitação, né? Além da habilitação, muitos decidem não entrar como professor, mas continuar a vida acadêmica como pesquisador dentro de algum instituto, realizando pesquisa ou até mesmo trabalhando como professor assistente, auxiliando algum professor que já tem a cátedra, né? E aí a duração, né, do ensino superior é bem semelhante com o Brasil, de 3 a 4 anos. O bachelor, geralmente o bachelor é junto com o mestrado em algum dos cursos, né, e o doutorado. Acho que é interessante tocar nesse ponto. Acho que no Brasil também acho que é semelhante, mas aqui é bem separado essa visão de como é o doutorado, né? Existe o doutorado estruturado, onde que você trabalha um tema que o professor ou o pesquisador, né, já tem experiência e ele convoca o estudante, que é o meu caso. Por exemplo, eu entrei nesse doutorado, é um doutorado estruturado, então eu não tive a liberdade de escolher o meu tema. Eu pesquisei em cima do tema do professor. É claro que eu tenho a liberdade de utilizar minhas fontes e tudo, e a discussão, mas o tema já é definido, ele já é estruturado, né? Qual que é a vantagem desse sistema, né? Tem bastante bolsas nesse tipo de sistema, né? Porque o professor, ele cria, geralmente ele vai abrir a vaga quando já existe uma bolsa, um financiamento de pesquisa, né? Além do networking, geralmente são programas estruturados que têm uma interdisciplinaridade grande. Então, são várias linhas de pesquisa, várias áreas, né? Eu sou da ciência política, esse doutorado meu estruturado, eu tive contatos com pessoas da história, da geografia, da filosofia, da economia também. Então, assim, a gente trocou essas informações no grupo, né? E aí, o outro formato de doutorado que tem aqui é o doutorado não estruturado, que aí é o que a gente está mais conhecido no Brasil também, que você propõe o seu tema de pesquisa, você tem o seu projeto aprovado,
e você defende esse projeto sob orientação de um professor, que eles chamam o Dr. Vater, né, o professor pai, ou Dr. Mutter, que é a professora mãe, e você tem maior flexibilidade para fazer suas pesquisas, né? A estrutura do pós-doutorado também é muito semelhante como no Brasil, e um problema também, acho que eu vejo na Alemanha, é a quantidade de pós-doutorados. Eles chamam, depois do doutorado, quando você não é professor, mas ainda continua na vida de pesquisa e continua dentro da universidade, eles chamam de Mittelbau, que é o limbo entre se tornar um professor e ainda praticar a pesquisa e também dar aula, né? E essa aqui na Alemanha, isso é muito comum e tem bastante gente, a concorrência é muito alta, assim, muitas pessoas já têm um doutorado, já têm um título de doutorado, e essa concorrência é muito alta. Então, o Estado alemão até criou leis para tentar resolver esse problema, que uma das leis é que o candidato não pode ficar mais de 6 anos nesse pós-doc, né? Então, assim, é uma corda no pescoço também. Então, assim, é uma coisa que quem está pensando em tentar um doutorado, um pós-doc, tem essas limitações. Talvez o Brasil vá chegar a isso em algum tempo também. Aqui na Alemanha já está bem saturado, o que eu percebo nesse momento, tá? E aqui eu queria apresentar para vocês alguns dos programas de financiamento de bolsas, tá? A gente tem aqui a DFG, que é a Deutsche Forschungsgemeinschaft, que é como se fosse a CAPES do Brasil. Ela financia bolsas para pesquisa. Nós temos também o DAD, e esse aqui ele é muito famoso porque ele financia também estudantes internacionais que querem fazer pesquisa na Alemanha, e também os próprios alemães, das universidades da Alemanha, fazer pesquisa em outros países, tá? É uma das mais importantes para o serviço de intercâmbio acadêmico. Agora, o interessante é que, além dessas duas agências de financiamento, existem outras várias, né? Então, aqui a gente tem o Alexander von Humboldt, que também financia essas pesquisas. Ela tem bastante poder, bastante dinheiro, financia pesquisas de todas as áreas. Agora, o interessante é que tem também financiamentos de fundações de partidos políticos. Então, aqui nós temos a Konrad Adenauer Stiftung, que é do Partido Democrata Cristão, que é da Angela Merkel. É uma das fundações que mais financiam pesquisas atualmente na Alemanha. Além disso, tem o Partido Linke, né, Partido da Esquerda Alemã, que é a Fundação Rosa Luxemburgo. Ela também financia muitas pesquisas. E principalmente pesquisas que têm a ver com questões sociais, questões políticas, questões alinhadas com o objetivo da fundação também. Além disso, nós temos a Heinrich Böll, que é do Partido Verde, e também, agora o interessante também é que tem muitas fundações comerciais, por exemplo, aqui a Volkswagen, e o interessante também é que não são posições da empresa Volkswagen. Então, o estudante que tem a bolsa, ele tem autonomia 100% para realizar pesquisa. Isso é interessante também, né? Não é pesquisa, você não está fazendo pesquisa para a Volkswagen, né? Mas você recebe esse tipo de financiamento. E aí, vocês conhecem, conhecem aqui a Fundação Raiffeisen, ela também existe bolsas para financiamento e apoio à pesquisa. Eu faço parte de um grupo aqui na Alemanha de estudantes brasileiros que se juntaram para produzir artigos científicos e tudo. E o BRAS, que é o Brazilian Research and Studies, ele acaba publicando também algumas oportunidades que a gente vai encontrando. A gente tem um editorial que seleciona as oportunidades. Aqui eu faço o convite para vocês conhecerem aí o blog. A gente publica semanalmente pelo menos 5 oportunidades aí que a gente encontra aqui na Europa, nos Estados Unidos. Tem muita coisa que sai dos Estados Unidos, aqui também no nosso blog, viu, Matheus? Bem legal. Está aqui as redes sociais aqui embaixo, procurem aí no Google também. Depois eu posso passar a apresentação para vocês. Eu selecionei aqui, entrei num blog e selecionei as principais universidades da Alemanha. Daí eu trago para vocês alguns números. A primeira universidade
como tem maior qualidade aqui na Alemanha, é a Universidade de Munique. 34 mil alunos, quantidade de professores e técnicos por aluno, 33 alunos por professor. E aqui o que chama atenção é a quantidade de alunos internacionais. 17% da universidade são estudantes estrangeiros. E isso aumenta, por exemplo, quando a gente vai para a Universidade Técnica de Munique. 31% de alunos internacionais. É uma grande quantidade. Então, assim, um país que está aberto a receber pesquisa de excelência de outros países, tá? E aí, também, quantidade de mulheres também chama atenção, 61% mulheres na Universidade de Munique. Porém, quando a gente olha a Universidade Técnicas, esse número cai bastante, e aí olha só, a Universidade Técnica de Munique, apenas 36%. Então, ainda tem muito poucas mulheres nesse quesito. Porém, também, quando analisa aqui a principal universidade de medicina da Alemanha, a gente tem o maior número de mulheres aí também, né, 65%. Bom, acho que aqui é interessante trazer essa foto também, que são os principais institutos de pesquisa cooperativa da Alemanha. Nós temos aqui o Instituto de Gießen, que é o Instituto für Genossenschaftswesen. Eles estudam bastante cooperativas, estruturas organizacionais, o impacto econômico das cooperativas. É um instituto pequeno, é um professor só que, se não me engano, acho que a equipe dele é 6 ou 7 estudantes, né? Essa é a universidade principal, não é um instituto, mas assim, é muito bonito o lugar. Temos também a Universidade de Münster, que pesquisa organizações estratégicas e o impacto socioeconômico das cooperativas, e acho que o mais famoso, quem está nele, professor Davi, é o Jos Bisman e o Markus Hennisch. Ele está no Instituto de Genossenschaftswesen de Berlim, que é na Humboldt-Universität, né, e eles têm essa linha de pesquisa que estudam gestão, organizações cooperativas, e tem um diálogo legal com o trabalho que o Obscop vem fazendo. Aqui, para vocês, é o meu grupo de pesquisa na Universidade de Würzburg. É um doutorado estruturado, como eu disse para vocês, e ele foi financiado pela DFG, que é a Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bom, estou avançando aqui para o finalzinho, requisitos que a gente aplicar nessas vagas, né? É importante a gente ter o conhecimento do idioma. Então, quem tem interesse, comecem já a estudar o idioma. O inglês é fundamental, o alemão também, né? Algumas universidades chamam o estudante somente com inglês. Então, tem que ficar atento também nesses editais, tá? Processo de candidatura varia desde a submissão dos documentos, currículo, carta de motivação, em alguns casos, a própria recomendação dos professores, né, que já fizeram parte da sua pesquisa. É importante seguir as regras de cada programa. Vantagens. Olha, várias vantagens. A experiência internacional conta bastante no currículo. A oportunidade de você ter um networking maior, internacional, realizar um PhD em um país desenvolvido, um país que tem recursos para pesquisa. É muito interessante, a experiência está sendo fantástica, estou na fase final do doutorado agora, já submeti a tese, agora é a defesa, tem 3 meses até a defesa, e vamos ver o que vem para o pós-doutorado, né? Eu pretendo continuar na área acadêmica. Desafios, aqui acho que é importante a gente falar, não é fácil, não, quando a gente escolhe pesquisar fora do nosso país, a gente tem que estar aberto a se adaptar a um novo ambiente, um novo ambiente acadêmico, um novo ambiente cultural, tem a barreira do idioma, né? Eu tenho ainda bastante dificuldade com o alemão, meu alemão não é fluente, né? Espero que um dia ainda fique fluente, mas já vai melhorando, né, com esses anos já passando aqui na Alemanha, e são desafios que acho que vale a pena a gente conversar, acho que no debate a gente apresenta mais eles, né? Dicas para fazer uma candidatura bem sucedida, né? Ter um projeto científico legal que dialogue com a literatura internacional, fazer o contato com os professores do próprio instituto é interessante, né? Participar dessas atividades acadêmicas, a gente tem no ICA, anualmente, o congresso do ICA, esses professores, eles estão lá, as linhas de pesquisa estão lá. Além de, no Brasil também a gente tem muito evento internacional, que esses professores, eles têm interesse em pesquisar o Brasil, a América Latina. Então, sempre estar apto
fazer esse network é importante. Né, preparar para as entrevistas, principalmente aí eu falo o idioma é muito importante, gente. O idioma e além das publicações, né? Bom, acho que é isso. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Acho que o debate vai ser legal. Também não vou estourar o tempo. E qualquer dúvida, deixo aqui meu e-mail e as redes da internet. Obrigado, gente. Obrigado, Matheus. Acho que foi ótimo a gente iniciar com essas experiências internacionais e trazendo, então, o debate para as nossas experiências aqui no Brasil, né? A palavra está com o Andrei. Andrei? Oi, Sig. Obrigado, muito obrigado aí pelas apresentações, Matheus Neves, Matheus Zago. Foram muito legais e muito informativas, tenho certeza, para o pessoal que está assistindo e considera fazer uma pós fora. Acho que foi muito boas as apresentações de vocês. Eu não tenho uma apresentação propriamente, mas minha fala vai um pouco no sentido de contar a minha trajetória também, que envolve um doutorado fora, algumas impressões, e vou tentar não me alongar muito para sobrar bastante tempo para a gente conversar e debater. Então, bom, eu sou natural de Brasília, mas eu fiz, enfim, minha carreira, minha trajetória acadêmica em São Paulo e fora. Então, eu fui fazer economia em São Paulo, eu sou formado em economia, mas já no final do curso de economia eu estava bastante insatisfeito com o curso de economia, não queria fazer um PEC, não sei se vocês estão familiarizados com o que seja isso. Então, o mestrado meu, eu fugi e fui fazer um mestrado, também porque o tema me interessava, mas fui fazer um mestrado em ciência ambiental, também na USP. Aí, bom, meu mestrado foi bastante teórico, eu não tive no mestrado uma bagagem, digamos, uma formação de métodos quant, depois eu volto a falar disso, que isso me fez falta mais na frente. E foi bastante teórica, foi um período riquíssimo, interessantíssimo, tal. Até a dissertação resultou num livro, então foi legal para minha vida, foi muito bom. No finalzinho do mestrado, eu já com uma ideia de fazer um doutorado fora, estava ali pensando, planejando estudar transição energética na Inglaterra. Estava trocando e-mail naquela fase, entrando em contato com professores, escrevendo projeto e tal, quando, como diz na roça, né, o cavalo passou encilhado. Né? Foi exatamente assim que eu caí no cooperativismo. Foi assim, Andrei, você quer estudar na Holanda com bolsa em euro para estudar cooperativismo agrícola? Foi assim. Quem me fez essa proposta foi o professor Décio Zilberstein, querido, da USP. E eu não o conhecia, mas ele conhecia bem meus outros professores, meus orientadores, José Eli da Veiga, que é um mestre para mim. E, enfim, meu nome acabou chegando no colo do Décio. O Décio me chamou para conversar e me vendeu o peixe. Falou, olha, tem uma bolsa aqui, o projeto é o seguinte, é um projeto financiado pela CAPES lá, holandesa, o NWO, para quem tiver interesse já anota aí o nome da organização. E eles têm uma secretaria lá, um departamento que chama WOTRO, W-O-T-R-O, que é Ciência para o Desenvolvimento Global. Basicamente é encontrando soluções para problemas sociais e ecológicos em países de renda baixa e média. Então era um projeto financiado pela WOTRO para estudar, o nome chamava Co-ops and Chains, Linking Smallholders to Agricultural Markets, né? Então, ligar pequenos produtores aos mercados agroalimentares e estudar um pouco essa relação do cooperado com a cooperativa e assim por diante. Então, eu realmente caí de paraquedas no assunto, mas abracei a ideia e foi um período fenomenal, assim, excepcional para a minha vida, para a carreira acadêmica e tal. Vou entrar um pouquinho já nisso. Eu já volto nisso, só vou continuar aqui a sequência do depois. Terminando o doutorado, aquela ressaca, né, de 4 anos enfiado nos livros, estudando, a intenção realmente, primeira, não era emendar já na carreira acadêmica e tal. A minha intenção era passar um período, pelo menos,
trabalhando em algum instituto de pesquisa ou ONG ligado à pesquisa, mas não na academia. Mandei currículo para um monte, mas não deu certo. Então, a gente pode voltar nesse assunto, mas tem um limitante aí meu, que era a minha experiência, digamos, não acadêmica, era muito pequena, né? Então, talvez isso não interessasse as organizações para as quais eu mandei currículo. Então, em 2014, eu concorri a uma daquelas bolsas de pós-doc da CAPES, né, de balcão ali, consegui uma bolsa e fiquei 2 anos no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, o CDS, e quando acabou a bolsa, no mesmo período, abri um concurso para o Departamento de Economia da UNB, na área de Economia Agrícola e do Meio Ambiente. Fiz concurso, entrei. E é uma curiosidade, assim, eu sempre achei que eu nunca fosse entrar num departamento de economia, porque minha trajetória foi sempre no sentido de fugir, né, de alguma maneira. Eu fiz economia, mas depois fui para ciência ambiental. O doutorado lá na Holanda foi em administração, por exemplo. Né? Então, eu realmente não achei que... Primeiro, não era uma ambição. Segundo, realmente achei que nunca entraria. Mas cá estou, desde começo de 2017, eu sou professor do Departamento de Economia e do curso de Ciências Ambientais, que tem aqui na UNB, que é um curso que funciona em consórcio, né, entre vários departamentos e tal. Como é que funcionou o doutorado lá? O doutorado na Holanda, é uma coisa muito curiosa aqui, que o doutorado que eu participei lá, ele era uma espécie de sanduíche ao contrário, que significa o seguinte: o doutorado era lá, a base era lá, e a pesquisa de campo, o meio do sanduíche, era no Brasil. Então, 2009 foi um ano que eu passei o ano inteiro na Holanda fazendo disciplinas e aprimorando o projeto. No final desse primeiro ano lá, eles têm a decisão do go, no go, né? Você está apto a continuar ou não. E, enfim, eles me deram o go, o cartão verde. Então, 2010 eu voltei para o Brasil e foi um período aí de desenhar o questionário. Afinal, eu ia coletar dados primários com cooperados no Paraná, em Medianeira, no oeste paranaense. Né? Uma grande cooperativa lá, a cooperativa LAR, que foi a parceira do estudo. Então, 2010 foi esse período no Brasil, desenhando o questionário, mas indo para a Holanda para participar de workshops, ficar 1, 2 meses, tá? Mas a maior parte do período no Brasil. 2011, mesma coisa, agora coletando dados, compilando, começando a analisar, e um período aí de 2 meses também, lá na Holanda, para escrever um artigo, para participar de congressos, workshops, etc. Em 2012, foi o último ano, realmente, do doutorado, foi um ano inteiro na Holanda, aí, escrevendo todos os artigos, participando de novo de congressos, de workshops, e a defesa foi em 2013. Aliás, no começo de 2013, na volta da Holanda, a gente conseguiu organizar um evento, né? Não sei se é um evento, como é que a gente chamaria aquilo que a gente fez? Uma oficina itinerante. Passamos por São Paulo, trouxemos, então, alguns professores de cooperativismo e alguns colegas que tinham terminado o doutorado ou que ainda estavam no doutorado lá. Trouxemos eles para cá, a gente fez algumas sessões na USP São Paulo, depois na USP Ribeirão Preto, o Sigui recebeu a gente, fomos para a PUC Paraná, em Curitiba, também. Então, foi uma vivência muito legal, uma semana inteira fazendo isso. O que eu considero desafios, talvez angústias, do doutorado para quem esteja aí pensando em fazer ou no meio de um doutorado? Uma coisa é óbvia, que todo mundo aqui já deve estar vivendo, que é que o doutorado, em alguma medida, é angustiante para todo mundo, porque é um prazo muito longo, né? E pensar e escrever são processos doloridos. Então, a tendência é procrastinar. A procrastinação é a regra no doutorado, né? Isso gera uma culpa, gera problemas. Algumas pessoas têm problemas de saúde mental até durante o doutorado, não foi meu caso. Mas esse é um problema. Lá na Holanda, um desafio interessante aí para quem pensa em fazer fora, né, os colegas Matheus também devem ter sentido isso,
que é uma relação muito mais horizontal com seu orientador, orientadora, supervisor, né? Não esperem que um orientador lá vai dizer o que você tem que fazer. Eu tive a sorte de perguntar. Acho que na primeira semana lá, a gente foi para um bar e eu perguntei para o Jos Baiman, né? O Jos Bisman, mas é o Jos Baiman. Perguntei como é que vai ser a nossa relação. Aí o Jos falou assim, olha, eu sou seu coautor aqui, a gente é colega e é isso que vai ser. Eu vou te ajudar, mas... E aí eu, entendi, ainda bem que perguntei isso logo no começo, porque aí eu entendi que eu não ia ficar esperando ele me dizer que eu tinha que fazer aquilo outro, que eu tinha bastante liberdade para propor, enfim, que a gente seria mais colegas nesse sentido. Então, entender isso, que é uma coisa de diferenças culturais, né, que o Matheus Zago mencionou, que é bem importante. E algumas culturas têm uma dificuldade muito grande. Eu notei, pelo menos assim, colegas de culturas asiáticas e colegas africanos que tinham uma dificuldade muito grande com isso, de o professor, o orientador, a orientadora, não dizer o que ele tinha que fazer, a pessoa ficava perdida. Né? Isso é uma coisa interessante. No meu caso, essa coisa da procrastinação, claro que teve, procrastinei também, claro, mas não foi tão angustiante porque a estrutura, a organização holandesa minimizou muito esse problema, e aí talvez o Zago possa falar alguma coisa depois, no caso da Alemanha, que é o seguinte, o Davi sabe lá na Holanda é o seguinte, você está fazendo doutorado, você tem uma sala para você tem um computador para você, e a turma lá espera que você esteja lá das 9 às 5, é um trabalho. Então, 9 às 5, você está lá produzindo. Então, das 9 às 5, você não vai produzir todo esse tempo, mas alguma coisa você vai fazer. Isso significa que, fora das 9 às 5, você pode ter uma vida, você pode fazer outras coisas. Foi assim que eu entendi, pelo menos, assim que eu interpretei. E isso me fez bem. Então, eu consegui aproveitar, viver a vida, curtir pra caramba lá. Foi um período sensacional. Outra coisa que ajuda muito para reduzir a angústia e reduzir a procrastinação, são prazos menores distribuídos ao longo dos 4 anos. No caso da Holanda, eu tenho certeza que nos Estados Unidos e na Alemanha também, é uma tese, na verdade, é uma coleção de artigos. Então, o que você tem são prazos menores para escrever e submeter cada um dos artigos. Você não está olhando lá para um prazo daqui a 4 anos. Você está olhando para daqui a 1 ano você tem que ter um artigo. No segundo ano você tem que ter um outro artigo e por aí vai. Então, no final de 4 anos, com sorte, você vai ter todos os ensaios, os artigos que vão compor a sua tese. Isso ajuda muito, né? Ter prazos menores e mais bem distribuídos. Uma coisa fenomenal e que faz muita diferença aí, de novo, como o Zago mencionou, que é você estar num país que tem recursos para pesquisa. Então, além da bolsa, eles tinham uma espécie de reserva técnica, esse que é o nome que a gente conhece aqui, né? Enfim, para quem está no estado de São Paulo, trabalha com o FAPESP, que era uma reserva técnica que possibilita o doutorando não só fazer a pesquisa de campo em outro país, viajar quantas vezes for e tal, contratar serviço, com pouquíssima ou nenhuma quase burocracia, entrave, mas, assim, participar de inúmeros congressos e workshops. Então, foi o período, eu acho que eu participei de tudo que eu queria e tanto que do fim do doutorado para cá, eu acho que eu participei de praticamente nada. Mas tudo que eu quis participar durante o período de doutorado, eu participei. De oficinas, de congressos, isso é muito rico. Né? A rede de pesquisadores, né, estar fora do seu país e estar num centro em que tenha, de novo, não era um centro de pesquisa em cooperativismo, pegando a fala do Neves, né? Mas tinha um professor específico, que era o Jos Baiman, que nesse departamento de administração ele era uma referência, já era uma referência, né, nos estudos de cooperativismo. Então, por ele, eu acabei sendo inserido, pelo menos por um tempo, nessa rede muito legal de pesquisadores em cooperativismo. Então, pesquisadores na Suécia, em Uppsala, né, o Nilsson, o Costas Karantininis, na Holanda ainda, na Erasmus, o George Hendricks, aí um pouco mais de modelagem, micro, né? Em Helsinki tinha uma turma legal também, o Olila. Tem a turma dos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de encontrar, o Michael Cook, o Fulton, acho que não é dos Estados Unidos, né? Acho que é no Canadá, né? Canadá.
A turma francesa, que não é exatamente estudiosa de cooperativismo, mas que pisava ali, tangenciava, que é o Claude Menard, o Emmanuel Reynaud, que são economistas institucionais, mas que têm algum interesse, têm um diálogo, né? Então, encontrei eles inúmeras vezes. Então, isso é muito legal, que aqueles caras que você lê e cita, eles saem para tomar uma contigo, eles te dão eles já viram tanto estudo e trabalho, que 5 minutos de conversa com um pesquisador sênior desse, ele te dá uma luz, assim, não, vai por aqui, isso já foi feito, isso aqui não vai dar em nada e tal. Isso é realmente muito legal. Agora, de novo, se a experiência internacional ela é muito importante, eu acho que ela é muito enriquecedora para a sua vida, isso aí não tem a menor dúvida. Se o mercado de trabalho vai achar essa experiência positiva, ou se vai valer alguma coisa no mercado de trabalho, não sei dizer com certeza. Negativa, eu acho que não, tudo mais constante. Ou seja, se você tem experiência no mercado de trabalho suficiente para os olhos do empregador, então negativa não vai ter. Positiva, acho que vai depender do tipo de trabalho, porque uma experiência internacional dessa, ela traz uns soft skills, né? Ela traz, assim, talvez mais desenvoltura num outro idioma, traz essa rede de contatos internacional, algum amadurecimento como pessoa, exposição a culturas, hábitos, rotinas, ideias que são diferentes, dependendo do tipo de trabalho, isso pode ser valorizado ou não, né? Então, acho difícil responder, assim, a priori, como é que o mercado vai enxergar isso. Estou caminhando para o final, que eu acho que eu já estou batendo aqui no tempo. Para amarrar, deixar umas ideias aqui, eu acho assim que estudar cooperativa é fascinante. Para mim, cair de paraquedas é fascinante, porque é um tipo de organização que tem esse caráter, tem uma dimensão de ação coletiva, que é toda uma área de estudo, né, essa de ação coletiva, né, da associação, do caráter de associação comunitária, democrática e tal, e tem também a dimensão empresa, firma, conectada numa cadeia de valor, né? Então você consegue estudando cooperativa, você consegue olhar para a coordenação horizontal, para a coordenação vertical, isso te abre assim, possibilidade de entrar em muitos campos, né? Estudar sociologia econômica, psicologia social, nova economia institucional, são muitos os campos que podem te ajudar a estudar. Isso acaba, se você tiver essa possibilidade de ter uma formação e fazer uma pesquisa interdisciplinar, eu particularmente acho isso muito rico, porque você não sabe o que você vai fazer depois, né? Então, se você é exposto a diferentes perspectivas, alguma coisa dessas que você viu pode lhe servir no futuro, e é meu caso, né? Então, hoje, no departamento de economia, o que eu tento fazer é juntar meu interesse, meu histórico de pesquisador na área socioambiental e tal, com arranjos organizacionais na área agroalimentar. Um pouco eu tento colocar essas duas vertentes para conversar, né? Se eu pudesse recomendar duas coisas aqui, três talvez para os colegas, uma delas, para quem está no doutorado, não pire, né? Não pira, porque esse não é o trabalho da sua vida, essa é a porta de entrada, se você tem ambição acadêmica. Não acho que esse vai ser o trabalho da sua vida. Então, não pira, não cuida da sua saúde mental, né? Tente ser mais pragmático em relação à execução do seu trabalho. Eu diria também, entender o que está rolando no mundo, né? Assim, se você está numa fase de construção de projeto, de pesquisa, entender o que está rolando no mundo, e aí o papel das cooperativas nas principais transformações socioambientais que a gente está vivendo. Assim, não tem como evitar esses assuntos mais, né? E aí fica uma sugestão aqui, uma sementinha, que talvez um campo a ser explorado, e pode ser que eu esteja por fora, que eu não estou tão conectado, vocês vão dizer, pode ser que um campo interessantíssimo aí a ser explorado é o papel das cooperativas na adaptação às mudanças climáticas, né? Pensando na agricultura, a capacidade dos pequenos agricultores se adaptarem a mudanças bruscas de clima, de estresse hídrico, como é que a cooperativa pode ser, né? Que tipo de papel ela pode cumprir aí, seja financiamento, seguro mútuo contra desastres, né? Ou apoio
e escala, a diversificação de culturas na unidade produtiva. Então, algumas coisas me passaram pela cabeça que eu não sei se vocês já cruzaram com pesquisa nessa área, mas me parece um campo promissor. Bom, vou encerrar por aqui para dar tempo da gente conversar mais. Obrigado, gente. Legal, André. Eu acho que as 3 apresentações foram maravilhosas, a forma como brilhantemente o Matheus colocou a ideia das cooperativas e as áreas de especialização, o Zago nos passando um pouco do ambiente de trabalho na Alemanha, que é fantástico, eu tive em Gießen, e agora o Andrei, de certa forma, fazendo uma aplicação aqui para a nossa realidade de uma forma também bastante clara e fantástica, né? E eu acho que a gente teve, com essas 3 apresentações, um panorama muito fidedigno do que ocorre na pós-graduação, né? E eu gostaria, talvez, de complementar um pouco dessa discussão, antes de abrir para os debates em si, talvez com algumas características que eu achei importante e eu vi um pouco na palestra de cada um de vocês. E para fazer isso, talvez eu vou começar como vocês mesmos fizeram, né? Contando um pouquinho da minha história. Diferente, talvez, eu sou um agrônomo e sempre fui um agrônomo da extensão rural. Eu trabalhei na Casa da Agricultura e trabalhei nas DIRAs, né, que era a Divisão Regional Agrícola, atendendo cooperativas. E eu passei 15 anos da minha vida trabalhando com cooperativa, conversando com as cooperativas e dando assistência técnica às cooperativas como um simples agrônomo da extensão rural, né? Com a mudança de governo no estado de São Paulo, na época, e porque eu tinha sempre uma coloração muito mais puxada para o vermelho, que eu acho muito mais bonito do que para o azul, eu fui colocado numa área verde e acabei indo para o meu mestrado. Fiz o meu mestrado com uma aplicação grande em cooperativas, e na época eu já era meio velho, quase 40 anos de idade, e por causa disso criou até um certo interesse, porque é alguém que vinha com uma experiência prática muito grande do dia a dia das cooperativas e estudando aquilo que viu, que praticou, né? E esse foi o meu mestrado em economia agrária, e depois na área de economia aplicada, muito por causa da CONAI, na época, que tinha grandes problemas financeiros e a gente pensava na abertura de capital, eu acabei indo com o Fulton, né, para Saskatchewan, do Canadá, e para entender um pouco como e como se dava a abertura de capital nas cooperativas, e acabei voltando para cá, depois de ficar um tempo no Missouri com o Cook, já fazendo o primeiro workshop internacional de tendências do cooperativismo, em que o Fulton esteve aqui, o vice-presidente da Saskatchewan Pool, praticamente a OCESP e a OCB inteira, e perto de 30 ou 40 presidentes de cooperativas, e todos discutindo como era, ou se era possível ou não, se abrir o capital. Então, na realidade, eu acho que tudo isso tem, sem dúvida nenhuma, uma parte acadêmica, porque todos esses foram estudos e foram publicados, etc., mas muito mais do que acadêmico, ele vinha de uma origem prática, de um problema prático, de problemas que as próprias cooperativas haviam levantados, e para a solução desses problemas, e isso criava, de certa forma, um fluxo importante entre as cooperativas, o estudo, o mestrado, o doutorado, e depois a própria carreira de alguns dos meus orientados dentro do próprio sistema de cooperativas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, na realidade, o que eu acho que é fantástico, e a gente tentou fazer algo semelhante aqui, mas não conseguimos, é de que
Por exemplo, como o Zago bem exemplificou, na Alemanha você tem desde partidos políticos, a associação de cooperativas, etc., que tem dinheiro e que financia pesquisa e financia pesquisadores, e em determinado momento, no final dessa linha, pode absorver essas pessoas, né? No Canadá se dava a mesma coisa, quem financiava o Centro de Estudos e Cooperativas na Universidade de Saskatchewan era a Saskatchewan Wheat Pool, e a Saskatchewan Wheat Pool tinha um setor econômico como um conselho com 3 doutores e 2 mestrandos. Então, você tinha como num banco, na realidade, e você pegar, por exemplo, hoje no Brasil, para exemplificar, por exemplo, a Cochupé, é a maior exportadora de café e não tem um conselho econômico, um doutor em economia, ou em determinado momento mestres, etc., para orientar a política de exportação comercial, etc., da cooperativa, e ela tem aí 12 mil ou mais cooperados, é a maior exportadora brasileira. Então, a empresa cooperativa, a organização cooperativa no exterior, ela absorve o doutorando, ela, em determinado momento, financia a pesquisa e ela oferece o objeto de pesquisa para que esse seja analisado, visto e que, porventura, possa, no futuro, absorver essas pessoas no seu trabalho, né? Eu tive com o Hendrix e com o Ios também, com o Hendrix até numa das bancas, e a pessoa entra no doutorado já com uma ideia de aplicação, ganha uma sala, fica lá de tanto a tanto tempo, dá aula, se desenvolve e recebe um tema de pesquisa, porque as cooperativas que financiam aquele centro, que dão aquele dinheiro, se interessam pelo resultado da pesquisa. E quando isso acontece, elas naturalmente aplicam esse resultado, o que não acontece no Brasil, por exemplo. No Brasil, só é aplicado o resultado considerado, entre aspas, bom, para a presidência, para o conselho ou para o status quo da cooperativa. Aquele resultado que, em determinado momento, pode não ser um resultado de pesquisa interessante para o sistema cooperativista, ele não é nem colocado em discussão, né? Então, eu acho que seria necessário construir no Brasil um fluxo de comunicação, de interesse, que foi, na realidade, a ideia inicial do observatório, em que a OCB dava recursos e indicava as áreas de pesquisa, nós, na universidade, faríamos esses estudos e forneceríamos, então, posteriormente, a mão de obra especializada para trabalhar e ser absorvida pelo próprio sistema cooperativo, né? Eu tive vários alunos orientados, tanto de mestrado quanto de doutorado, e na graduação vários, mas tive poucos que acabaram adentrando como profissionais na área do cooperativismo, né? O Davi, que acabou assumindo a coordenação do observatório, a Paola, que depois de muita insistência com a Universidade do Rio Grande do Sul, acabou, a Universidade Cooperativa lá no Rio Grande do Sul, a SCOP, né, acabou sendo absorvida por lá. O restante, apesar de terem aplicado numa área de conhecimento, na realidade a cooperativa não é uma ciência, é uma área de conhecimento de aplicação, né? Eles acabaram, como o Flávio, se transformando em professores universitários, enfim, o próprio Marcelo Barroso teve uma trajetória também interessante como contador, contabilista, enfim, mas todos fugiram ou saíram da área de cooperativas por uma oportunidade, e não porque quiseram, mas sim porque o sistema não foi hábil em internalizar esta mão de obra especializada, né? E o que a gente vê, principalmente nas grandes cooperativas nacionais, é que, fora que não existem
conselhos ou pessoal mais especializado, também, na realidade, na hora de absorção dessa mão de obra, acaba se optando pela mão de obra local, pela mão de obra dos conhecidos, enfim, e não pela mão de obra especializada. Ou se mantém uma assimetria de informação e acaba não se tendo um salto de qualidade. O porquê disso talvez seja aí para manter realmente o status quo das organizações, tanto de representação, no caso da OCB, o CEF, o SENG, etc., como dentro das próprias cooperativas. Agora, no almoço, eu estava comentando com o Davi, que teve um amigo, né, de uma das cooperativas aqui, da Cocapec, que está fazendo um MBA na FGV, está aí com ideias diferentes de estratégias financeiras e entrou em contato comigo para obter aí algumas reflexões e algumas observações, enfim, e no final da nossa conversa foi a seguinte: olha, esse tema é um tema pertinente de 10 anos, de 20 anos atrás, e tais alunos já estudaram isso de diversas maneiras, e se você pegar hoje, por exemplo, a Cocapec, ela não tem um conselho, por exemplo, da cooperativa, com membros convidados, ou que pudesse, em determinado momento, dar um status diferente nas tomadas de decisão. Ela não tem uma diretoria profissionalizada, continuam sendo produtores rurais, que são os presidentes, os conselheiros, enfim, e a discussão é basicamente a mesma do que era há 10 ou 20 anos atrás. A coisa acabou não se desenvolvendo e, na realidade, o mesmo assunto é abordado de temas diferentes, até porque existe do sistema pouca ação prática para ou absorver o estudante de doutorado, de mestrado ou especializado, e das cooperativas em promover, de certa forma, uma cultura organizacional diferente que pudesse fazer jus de fazer a absorção desse pessoal todo. Isso é bastante comum no mercado financeiro. Você pegar qualquer grande banco como Itaú, Bradesco, etc., ou as cooperativas de crédito, né? Elas têm pessoal especializado, têm doutores, têm pessoal na economia, têm, em determinado momento, essa preocupação, mas a grande parte das cooperativas agropecuárias, mesmo as grandes, elas não têm, e no restante do cooperativismo isso também não existe. E o pior de tudo é que, de certa forma, isso acaba diminuindo, e a importância do próprio cooperativismo, com exceção do crédito, que foi bastante diferente, acaba também diminuindo, né? No estado de São Paulo, hoje, você tem a Cocapec, que tem uma cooperativa no Vale do Paraíba, o restante, a Canda, a Copercitos, etc., são cooperativas de consumo imensas, né? Mas as cooperativas de produção acabaram. Mas você fala, mas e o cooperativismo do Paraná ou o cooperativismo de Santa Catarina, tão importante? Aí eu lembro para vocês de que, quando eu comecei a estudar, quem produzia soja no Brasil era o centro-sul do Brasil, né? Era o Rio Grande do Sul, era o Paraná, eram eles que produziam grãos, e isso acabou com a Embrapa, com novas fronteiras agrícolas no Cerrado brasileiro. Hoje, o Cerrado brasileiro é responsável por mais da metade dessa produção, e eu pergunto para vocês, onde estão as cooperativas no Cerrado brasileiro? Quem são as cooperativas do Mato Grosso, em Goiás, aonde elas estão? Quem é que elas exportam? Então, na realidade, nós ficamos restritos ao cooperativismo do Centro-Sul, do Paraná, de Santa Catarina, como exemplos do cooperativismo, algumas no café, e o restante sem um crescimento adequado, e em função até de que essas cooperativas não fazem uso da mão de obra especializada de doutores, de mestres, e das pessoas que passam pelos grandes centros ou pelos cursos de cooperativismo.
né? Então, esse fluxo seria muito importante de ser restabelecido, e eu imaginei que o Sescop poderia ter feito isso na época, né? E, na realidade, o dinheiro do Sescop foi um dinheiro aplicado em vários casos muito bem aplicados, mas nós temos esse dinheiro, de certa forma, aplicados em prédio, em elevador, ascensorista, entregador de café, etc., e não em centros de estudos, né? Na realidade, tem uma universidade que não funciona em Cuiabá, uma escola superior de cooperativismo no Rio Grande do Sul, mas, de restante, a gente acaba, pelo volume de recursos do Sescop, não tendo o que se imaginou na época, que era estabelecer realmente uma rede de estudos com financiamento de estudos na área de cooperativas, para a gente chegar um pouquinho mais perto da situação que o Zago muito bem colocou na Alemanha, a situação que o Matheus Neves está vivendo nos Estados Unidos, e que o Andrei, sem dúvida nenhuma, teve essa experiência junto com o IOS, na Holanda, que é de ter uma articulação entre o sistema cooperativo, a financiamento de pesquisa, a formação de mão de obra e a posterior absorção dessa mão de obra no próprio sistema, né? Lembro que Missouri, com o Cook, ele sempre foi financiado pelas cooperativas, Saskatchewan foi sempre financiado pelas cooperativas, Echezê, lá, a REC Montreal, foi financiada pelas cooperativas, parte de Wagner, Gissen, o Steven Gissen também, enfim. E no Brasil? No Brasil não há, em determinado momento, nenhuma ação mais efetiva. Existiu no passado, mas hoje não há, até como uma proteção do próprio sistema. Eu quis fazer essas observações por causa deste, talvez, fluxo importante, e eu abro, então, agora para a nossa discussão, né? Tem um que está com a mão levantada ali, sim. Tem um senhor... Fazer uma pequena observação, até um meia-culpa. Sabe, Gastão, a gente acaba pensando, falando no cooperativismo agropecuário, no agronegócios, né? E, quanto muito, chegamos lá no crédito, pela intimidade que o cooperativismo de crédito tem nessa área de agronegócios, e a gente acaba esquecendo da Unimed, que é um dos maiores exemplos mundiais de cooperativas. Quando se fala do Brasil na Aliança Cooperativa Internacional, se fala de Unimed, com uma experiência fantástica. E aí eu gostaria não só de elogiar vocês, mas dizer de como é que o capital humano, o fato de que os médicos acabam fazendo a gestão da cooperativa, se tem atenção para a educação, se tem atenção para a universidade, para as escolas, o que torna o sistema Unimed completamente particular e completamente muito importante no Brasil inteiro, que não acontece nos outros ramos, né? O ramo de crédito, ele está crescendo muito e, como eu disse, ele está em determinado momento nesse mesmo caminho, não só da contratação de gente com doutorado, com mestrado, altamente qualificado, com uma atenção especial para a educação, né? Eu sei que nós temos algumas perguntas, né? Como é que vamos fazer isso? Então, desculpa, reguei a mão errada aqui. Não, acho que está a palavra aberta, acho que, assim, em termos de perguntas, as pessoas Tem poderiam... uma aqui, ó. Gostaria de perguntar ao Zago e ao Sechim se partiu dos supervisores ou deles o objeto de estudo das teses cooperativas brasileiras, e se há um grande interesse lá de fora em estudar as nossas cooperativas. Essa é uma pergunta da Alessandra, que vem através do nosso chat aqui. Eu vou responder. Então, obrigado, Alessandra. Da minha parte, o meu projeto ele é um doutorado estruturado. O projeto de pesquisa veio pelo professor. E a ideia, vou falar um pouquinho do projeto de pesquisa em si.
são 12 doutorandos, eu sou um dos doutorandos, e nosso grupo de pesquisa não pesquisa cooperativas em si. O meu projeto, em específico, pesquisa uma cooperativa, que é a Sicredi Vale do Rio Pardo, lá no Rio Grande do Sul. Eu também tive essa experiência que o Andrei comentou, que foi fazer o sanduíche invertido, né, Andrei? Professor Andrei. Eu fui 2 vezes no Brasil durante a pesquisa de doutorado, fazer essa pesquisa. Porém, o tema foi o professor o grupo desse professor, né, são vários outros professores, que estabeleceu que a pesquisa é sobre autorregulação local. E no meu caso de pesquisa, o objeto de estudo é a cooperativa que se autorregula para atender os interesses da comunidade onde ela atua. Então, é uma pesquisa documental, histórica e tudo, né? Não sei se eu respondi qual que era a outra pergunta da Alessandra. Se há um grande interesse lá de fora em estudar as nossas cooperativas aqui. Eu acredito que sim, até compartilho aqui a experiência que eu tive com uma colega do Obscop, quando a gente apresentou o nosso trabalho no ICA. Eu e a Flávia participamos da última edição do evento e fiquei impressionado com o interesse da comunidade internacional em descobrir, em dialogar com as pesquisas que estão sendo feitas no Brasil e conhecer também as cooperativas que estão com esse trabalho realizando no país, né? Acho que tem grande interesse. O Brasil é um país continental com um grande número de cooperativas, igual já falamos aqui, em vários ramos também, então eu vi esse interesse, né? Acho que é isso. Obrigado, Alessandra. Alessandra, no meu caso, como que era? Não é assim que chamavam lá, mas ele era estruturado, o projeto, no seguinte sentido: o financiador queria que um número de doutorandos em diferentes países estudassem a relação de um pequeno produtor agrícola com a sua cooperativa e com os mercados, em diferentes contextos. Então, o projeto tinha uma doutoranda da China, que ia estudar cooperativa na China, 2 do continente africano, uma do Zimbábue e outro da Etiópia, e no Brasil acabou sendo eu. E aí tinha uma só diretriz, que era um pouco assim, como que padrões de qualidade cada vez mais exigentes, né, vindos do mercado, vindo do consumidor, das redes varejistas, etc., como que isso afetava a relação do cooperado com a sua cooperativa, com a sua firma. Um pouco esse era o norte, assim, né? Como é que essas influências modificariam ou não relações de confiança, ação coletiva, etc. Ou será que as relações agora entre cooperado e firmas estariam se tornando mais contratuais, hierárquicas e assim por diante? Então, dado isso, eu tinha liberdade para estudar a região, a cooperativa que eu quisesse e fazer perguntas de pesquisa que me interessassem, né? Esse era só o arcabouço geral, que era... Eu não sei dizer sobre os outros lugares, mas se o governo holandês estava disposto a pagar uma bolsa para estudar cooperativa brasileira, eu imagino que eles tivessem interesse, né? Uhum. Joia, obrigado. Posso fazer pergunta? Sim. Eu tenho, acho que assim, esse tema é muito interessante, porque uma das coisas que eu tento, olhando pelo nosso cenário atual de pós-graduação, estrito senso, falando, a gente tem notado uma certa dificuldade para ter bons alunos de pós-graduação. Tá? E aqui, eu estou colocando bons alunos, aqueles, sei lá, estou pensando no cara que está vindo para não pirar, claramente, né? Mas que está disposto mesmo a sentar e desenvolver um trabalho muito legal e tal. E já foi pensado, já foi aumentado o número de bolsas, tem um suporte, a gente podendo falar um pouco mais dos centros que eu tive, você tem ali uma estrutura muito bem preparada para receber o candidato, o doutorando, enfim. Mas me parece que o ponto-chave agora não é mais essa infraestrutura, a bolsa, mas é um pouco dessa angústia ou dessa falta de expectativa do que vai fazer depois do doutorado. Quer dizer, tá bom, terminei meu doutorado, defendi.
e agora? O que eu faço da minha vida? Porque eu coloquei bons anos da minha vida dentro dessa sala, deixei ali muita coisa acontecer, e agora? O que eu faço? Então, eu acho que essa angústia é uma coisa que tem afetado bastante. E eu queria, sei lá, ouvir um pouco de vocês mesmo, assim, baseado no seu histórico, mas também nas pessoas, nas convivências, como é que é essa coisa de olhar para o futuro e falar, e agora? O que eu vou fazer amanhã? Antigamente, acho que tinha um pouco mais de certezas a respeito do que poderia ser feito com o seu título de doutor. Mas agora, não me parece que está tão claro o que vai acontecer depois. Queria ouvi-los aí a respeito. Ah, posso? Sim. Então, rapidamente só. De fato, eu sou da época em que não tinha muita dúvida. A questão era basicamente você fazia o doutorado acadêmico porque você iria dar aula e você iria ser pesquisador por acidente, inclusive, porque na verdade você fazia um concurso para professor. Inclusive, isso é uma coisa que é uma crítica que eu tenho a muitos dos nossos colegas. Então, olha só, né? Corporativismo, não. Cooperativismo, sim, mas corporativismo, não. Muitos dos nossos colegas, eles entram nas universidades achando que eles vão ser pesquisadores. Bem, pesquisador não é bem o que está escrito lá no concurso público que você fez, que é um concurso de professor de graduação, inclusive. O pós-doutorado, o doutorado, a pós-graduação, é um mérito seu atingir essa possibilidade de dar aula para pós-graduação, inclusive tendo nível de publicação e tempo para se dedicar a isso para além da graduação. Então, de fato, na minha época, a graduação, esse concurso de professores eram maiores, as universidades estavam com certa expansão, e hoje, atualmente, eu realmente vejo que, no fim das contas, é um problema. O que acontece hoje, né? Eu tenho lá os meus orientados de doutorado, e aquele negócio, ele chega para mim e fala, vou fazer concurso X, vou tentar tal coisa. Eu não tenho moral ou condição nenhuma para falar com ele, foca no seu doutorado, porque, de fato, eu também tenho essa preocupação e esse medo de o que uma pessoa que está investindo tanto tempo dele em algo tão trabalhoso vai fazer depois de sair daqui. Então, eu acabo dando força. Vamos fazer, vamos embora, a gente reagrupa, a gente rearruma a nossa agenda para dar conta de se estudar para isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. É o que sobra, sabe, no fim das contas, pensando especificamente nas possibilidades para o país, né, dentro do país atualmente. Deu uma aumentada, tá? Deu uma aumentada ultimamente, estou vendo bastante concurso de novo, estou vendo bastante possibilidade de entrar via outras instituições que não necessariamente só universidade, porém, em termos de mercado privado, o Andrei, o Matheus, o próprio professor Sig já falaram bem sobre as barreiras que existem. Então, no privado eu não vejo tanta possibilidade. Eu queria contribuir também nessa pergunta do professor Davi, a experiência que eu tive aqui, e também, acho que não é uma geração diferente, professor Matheus, mas acho que, sei lá, acho que muitas coisas mudaram dos últimos 4 anos para cá, e principalmente a questão de concurso público e também as vagas oferecidas depois, né, do doutorado. Então, a experiência que eu tive aqui durante todo o doutorado, eu vi que a universidade oferecia algum suporte para o estudante da pós-graduação para discutir questões relacionadas à carreira. Eu achei isso muito interessante, assim, acho que quem entra no doutorado, aqui pelo menos na Universidade de Würzburg, tem essa oportunidade de poder discutir como que é o futuro. Então, tem um departamento lá da própria universidade que foca em questões de carreira. E aí acho que está claro para o estudante da pós-graduação que depois do doutorado pode tanto trabalhar como um acadêmico dando aula, trabalhar como um pesquisador também na área, não precisa ser necessariamente nas aulas, mas como um próprio pesquisador, mas também está claro que o mercado também pode absorver essa pessoa. E eu acho que isso fez bastante diferença. O professor Matheus também comentou algo que é muito interessante, que ele está estudando agora o método, metodologias e tudo, o mercado acho que valoriza isso bastante, né? Mas que a gente esteja atuando, né, numa área muito acadêmica, o método que você utiliza pode ser
transportado para o mercado e você ser uma pessoa bem eficiente para efetuar uma tarefa que o mercado te exige, né? Então, acho que isso é muito valorizado também. Acho que, bom, da minha parte é isso, né? Dessa experiência com a carreira, né? Discutindo a carreira. Agora, o próximo passo é o que fazer. Acho que todo mundo tem essa agonia também. Eu estou terminando o doutorado e aí vem a pergunta, né? Para onde eu vou? Mas acho que a gente tem que aceitar as oportunidades que vão aparecendo, né? É isso. Eu acho que não tem muito como fugir dessa angústia mesmo, né? Faz parte. Agora, no Brasil, assim, acho que por muito tempo sem concurso aberto para universidades, a saída acabou sendo, e eu conheço vários colegas assim, ficar emendando pós-doc em pós-doc, né? Ficar rato de bolsa, né? Você fica correndo atrás de bolsa que vai durar 1, 2 anos, depois acaba aquela angústia, tenta mais. Assim, muitos e muitos colegas, assim, nessa situação. Eu fiquei só 2 anos nesse período aí entre doutorado e fiz doutorado e concurso, né? Um pouco mais de 2 anos, que foi até pouco, tive uma certa sorte de conseguir essa bolsa, mas o pós-doc acaba cumprindo essa função, né? Segurar na academia aquele camarada, aquela pessoa que tem interesse em pesquisa, mas ainda não abriu concurso, ainda não conseguiu entrar, se organizar. Então, é uma possibilidade, né? Confesso que não era a primeira opção, que eu estava, como eu disse, numa espécie de ressaca depois dos 4 anos, a ideia não era emendar, mas não foi possível. Em outro lugar, a bolsa surgiu e acabou sendo assim para mim, né? Mas, realmente, hoje o cenário também é pior do que 10, 15 anos atrás, né? Então, como o Neves falou, se possível, diversificar ali as suas apostas, né? Você está no doutorado, mas mantém um contato mais próximo com o setor privado, se possível, consultorias, esse tipo de coisa. Acho que é uma estratégia para minimizar esse risco, né? Comigo? Eu acho que, naturalmente, a nossa ideia de doutoramento e da pós-graduação, estrito sensu, no país, sempre foi aquela de formação de professores, né? E formação, mais do que isso, de pesquisadores, né? Na realidade, as pessoas acabam saindo da pós-graduação estrito sensu para serem professores de graduação sem estarem preparados para serem professores de graduação, né? O exercício da didática, enfim, ele acaba não ocorrendo na pós-graduação. E a gente acaba sendo formado para sermos pesquisadores. E caímos numa universidade como a única possibilidade de trabalho, talvez, né, para sermos professores de graduação, como o Matheus Neves bem colocou, né? E eu acho que isso acaba limitando, sem dúvida nenhuma, de forma bastante grande a demanda, né, pelo doutorado. Bom, eu tenho um monte de perguntas e questões, mas, assim, uma reflexão que eu também vinha fazendo e trocando, até em alguns momentos, o pessoal mais próximo dentro do observatório, o SIG, quando eu fui convidá-lo para poder fazer essa mediação, que acho que, assim, eu acho que uma das coisas que o SIG me colocou, que eu acho que também, de certa forma, ouvindo vocês, foi muito interessante, que, assim, se a ideia de que a gente tenha que fazer um doutorado tendo uma área de conhecimento, economia, administração, métodos, sociologia, enfim, ciências políticas, mas, assim, por quê? Porque é essa área que vai nos levar no posterior. Finanças, você vai poder dar aula de finanças, de métodos, enfim, em economia. E aí, a aplicação durante o mestrado ou o doutorado na área de cooperativas faz sentido. Eu confesso que, vendo muito e lendo um pouco participando dos projetos de qualificação, de defesa, e ouvindo muito das
daqueles que têm os projetos de pesquisas atuais, eu acho que tem muita gente que está invertendo o processo. Ele quer estudar cooperativa e depois ele pensa na área de conhecimento. Eu acho que isso é uma questão que eu acho que ela precisa de mais reflexão da própria pessoa que está vindo para o processo. Porque cooperativismo, e acho que foi muito legal a fala do Sig quando a gente conversava sobre isso, cooperativismo não é a área de conhecimento, é uma área de aplicação. E aí, eu acho que faz muito sentido. E nesse aspecto, mais, não sei se eu tenho dúvidas a respeito disso, mas assim, é uma reflexão. E aí, não sei se vocês tiverem algum comentário, acho que até Sig, principalmente porque você que me abriu os olhos para essa situação. Sem dúvida, né? Se você estuda direito, você vai ter uma série de áreas no direito e poder aplicar essa sua ideia numa área particular, que são cooperativas, né? Você vai estudar economia, o mesmo, né? Ou administração, ou qualquer uma das grandes áreas, né? O cooperativismo talvez fosse um objeto particular de pesquisa, até com uma área de conhecimento, se a gente pensar na sociologia da cooperação, na ética da cooperação, que acaba sendo um pouquinho diferente. Mas, mesmo assim, a sociologia é uma ciência, uma das áreas de aplicação é de como é que as pessoas cooperam, em que situação as pessoas cooperam e assim por diante. Então, eu nunca vi o cooperativismo como uma área de conhecimento, mas sim como um objeto de aplicação de várias áreas de conhecimento diferentes, tanto o direito, como a economia, como a administração, como a sociologia ou a ética, né? Posso dar, Davi? Claro. Não é porque eu sinto que, por exemplo, no meu caso ali, estava num departamento de administração, ou estudo de organizações. Isso possibilitou que eu saísse da caixinha de um campo de conhecimento. Por exemplo, se eu tivesse na economia, talvez eu tivesse olhado com um olhar só da nova economia institucional, talvez, sobre contratos. O fato de estar na administração me possibilitou passear mais entre outros campos mesmo, né? Da sociologia, da psicologia do trabalho, de outros campos. Para mim foi muito rico ter essas diferentes perspectivas, né? Que eu tentei complementar no trabalho. Mas eu entendo o que você fala. Quer dizer, se você está num campo como economia e aí você trabalha cooperativo como uma aplicação, depois que passa o doutorado, estando ou não trabalhando com cooperativas, você é um mestre, um doutor em economia, que você pode aplicar outras coisas, certamente. Não foi assim para mim, só que para mim foi uma trajetória de, em vez de afunilar, foi mais de abrir, né, a caixinha. Davi, professor Sig, acho que o professor Andrei também comentou, o professor Sig comentou a questão da cooperativa, acho que é a própria cooperativa, o estudo sobre a cooperativa que me permite, por exemplo, dialogar com o professor Davi, que é um economista, eu sou sociólogo, cientista político, mas é a questão da cooperativa, são assuntos que ocorrem dentro da cooperativa, que a gente consegue ter essa transdisciplinaridade, essa conversa, né, tão importante que é uma coisa que tá em alta no Brasil, acredito agora, que é a questão da gente ter projetos de pesquisa interdisciplinares. A CAPES vem solicitando isso, a CNPq vem solicitando isso. Eu acho que a cooperativa, né, o estudo sobre cooperativas permite, né, a gente ter várias abordagens teóricas e um diálogo, né? Acho que fui muito feliz em ter também participado durante o doutorado de um grupo interdisciplinar, internacional, de pesquisadores também, né, no sul do Brasil, mas tinha pessoas de Burkina Faso, na África, tinham chineses, tinham outros estudantes da América Latina.
também alemães e tudo, né? Mas com uma pesquisa interdisciplinar, né? Acho que, e aí, não foi, no meu caso, não foi, o grupo não pesquisou cooperativas, mas acho que no caso de trabalho com o Obscop, a gente consegue ter esse diálogo. Legal. Eu acho que nós estamos aí já com 1h45 de um bom papo, né? E talvez abrir aí a palavra por mais 5 minutos para as últimas observações, talvez das pessoas, e talvez a gente pudesse encerrar aqui esse ótimo momento, né? Gente, então, só para... Estão me ouvindo aí? Conseguindo me ouvir bem? Sim. Eu tive que trocar aqui de aparelho, mas, primeiro de tudo, agradecer demais aí a oportunidade, agradecer a audiência qualificadíssima, né, o habeas corpus que traz isso, né, a qualificação da audiência. É uma honra poder compor uma mesa com o criador e as criaturas, né, eu acho que tem alguma coisa assim, mais ou menos, né, no meio dessa história. E, assim, a mensagem final, acho que é muito nesse sentido do que o Davi falou. Às vezes a gente tem que entender o que é o nosso potencial, o que a gente tem condições de fazer, e a partir daí escolher um lugar onde a gente consiga se encaixar, porque às vezes a gente pode achar que é ruim, mas na verdade a gente escolheu errado, né? Nós escolhemos ir para estudar cooperativa no centro de economia, quando na verdade nossa preferência era mais administração ou contábeis, mas então acho que com certeza faz bastante sentido investigar, gastar tempo, investir tempo em investigar as possibilidades antes de, rompante de ir para um lugar específico, porque ouviu falar que no fulano faz alguma coisa, mas é arriscado demais ir para um lugar e investir 2, 3, 4, 6, 10 anos da sua vida em ouvir falar. Então, com certeza, vale muito a pena se preocupar e se preparar por algum tempo bom antes de enveredar por esse lado, né, gente? Então, de novo, muito obrigado e foi um prazerão dividir esse tempo com vocês. Zago? Não, também agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero deixar também como eu digo, a importância, né, da pesquisa interdisciplinar e agradecer também a possibilidade que a gente tem aqui hoje de, por exemplo, eu estou aqui na Alemanha, o Matheus Neves está aí nos Estados Unidos, o professor Davi e o professor Sig aí no Brasil. Essa oportunidade de trocar informações sobre pesquisas é muito, muito importante. E eu quero deixar aqui meu relato de que o Obscop foi, assim, uma ajuda em tanto durante o doutorado, porque, assim, por mais que seja excelente estudar fora, existem também problemas, né, que acontece tudo e a gente acaba se isolando. Acho que o doutorando também pega uma pesquisa, até mesmo no Brasil, a tendência do doutorado é a gente defender sozinho esse doutorado, né, senta na biblioteca e tudo. Eu acho que as trocas são muito importantes, esses momentos de interação são muito importantes, né, e então quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e de poder participar do grupo, né, de pesquisa do Obscop. É isso aí, obrigado, gente. Eu queria agradecer também, Davi, Sig, pelo convite, Matheus Zago, Matheus Neves, pela colaboração aí na mesa, pela conversa. Para mim foi muito bom, foi como voltar 10 anos e tentar entender por que eu parei um pouco de pesquisar cooperativas, né? Você vai na inércia, né? Aquela inércia no caso não foi a inércia, né? Se eu tivesse ido na inércia, eu teria continuado em cooperativas. Foi o contrário, foi né? Mas assim, me perguntando por que eu não continuei pesquisando especificamente cooperativas, eu não sei responder, mas uma coisa eu sei, que tem muita coisa para ser explorada, eu ainda conseguiria fazer essa junção de vertentes, né? Preocupação ambiental, por exemplo, com o papel das cooperativas, eu acho que é um campo talvez não explorado no Brasil. Na Holanda eu lembro que tinha já uma discussão, mas no Brasil parece que ainda pouco ou nada. Então tem um campo que ainda talvez possa voltar a colaborar mais de perto com vocês, que seria um prazer. Obrigado. Davi?
Eu estou muito feliz, porque o SIG está aqui. Como eu disse no começo, foi muito legal, né, a gente ter tido a oportunidade de trazer essa conversa, e eu já tinha comentado que acho que não tinha ninguém melhor que ele para poder fazer essa roda, porque acho que das pessoas vivas hoje, das pessoas que trouxeram essa coisa de estudar cooperativas, é uma das pessoas mais importantes no Brasil, e faz o elo fora do Brasil também. Então, é uma honra. Foi meu orientador do mestrado, participou da minha banca no doutorado, foi, na verdade, acho que também quem abriu a porta aqui na FEA para que eu pudesse vir para cá e me tornar professor, que, de certa forma, abriu espaço dentro do observatório para que eu pudesse participar. Então, eu acho que foi muito legal por causa disso, que é uma visão de quem vem orientando gente no estrito senso, e tem essa lógica de que tem gente que vai para o mercado, tem gente que vai fazer alguma coisa totalmente distinta, tem gente que fica na academia, tem gente que fica na academia e não vai para a área não continua a área de cooperativas, tem gente que fica na academia e continua, então, e tudo isso passou pela mão dele. Então foi muito legal de ter essa conversa, porque assim, é a tentativa de pôr os dois lados, quer dizer, de vocês também, que passaram por esse processo e que na ocasião até não foram orientados do SIG, mas que assim, então tem os dois lados sentando e olhando para o mesmo fenômeno, né? Então, eu fico muito feliz, porque eu acho que essa é o nosso papel mesmo, de trazer o debate, de promover a troca, e assim, para quem está entrando, quem está no meio do caminho, cara, pensar, acho que mesmo, se você tiver uma área de conhecimento e aplicar essa área de conhecimento na cooperativa, você vai gerar um conhecimento que efetivamente faz sentido. Agora, o contrário pode ser que não dê certo. Eu quero entender tudo de cooperativa, mas sem uma ótica de um olhar de uma área de conhecimento. Aí acho que não é um bom caminho. O caminho vai ser interessante porque você tem conhecimento consolidado, você vai poder ajustar para olhar um fenômeno de cooperativa. Mas não basta só saber de cooperativas para olhar para a área de conhecimento, né? Então, eu acho que essa talvez seja aí, da minha parte, a principal constatação. E, enfim, estou mesmo muito grato inclusive, vi o Gustavo, que estava por aí, o Gustavo, que também é professor aqui na USP, enfim. Acho que, sim, obrigado pela oportunidade, porque, assim, foi um prazerzão mesmo, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, me coloco à disposição para futuras conversas, enfim, bastante tranquilo nesse sentido. Eu tenho um blog chamado SIG Cooperativismo, lá tem as minhas teses, os principais trabalhos, enfim, alguns links para os trabalhos publicados e assim por diante, para quem se interessar, e por meio aqui do Observatório dos Cooperativistas, do próprio Davi, fica fácil da gente ir se comunicando, né? Então, eu que agradeço aí a atenção de vocês, e para mim foi um grande prazer, porque eu pude reviver um pouco de alguns nomes muito caros, né, como o Yoz, o Hendrix, enfim, imaginar um pouco da estrutura na Alemanha e fora do país, enfim, e de como é que a gente poderia ser ou ter uma estrutura diferente aqui no Brasil, e talvez fosse esse um desafio muito grande e futuro de criar uma relação mais estreita entre a academia, a universidade e as cooperativas, né? E aí o Andrei, eu achei muito legal, porque eu estava conversando lá na Cocapec. Cara, se a temperatura subir 1 grau e meio, acabou a cooperativa. O que vai fazer com o café? Vai para onde? Para onde vai caminhar esse café? E
Nós tivemos alguns pesquisadores interessantes no passado, né, que fizeram isso com antecedência, mas um melhoramento de café e anos, né? Então, os impactos ambientais, essa história toda em que você está atuando, Andrei, é de fundamental importância aí para as cooperativas, porque isso vai mexer no tabuleiro e no jogo. Mas foi um grande prazer, foi para mim muito agradável. Obrigado a todos. Então é isso, gente. Obrigado, até uma próxima e vamos mantendo contato. Boas festas aí para todos nós, né? Do 2024. Seja ótimo por mais encontros. Abraço. Excelente, boas festas. Um abraço, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Abraço. Obrigado.